Técnica para poder você resgatar com o seu cliente a criança interior do seu cliente. Muitas pessoas às vezes tiveram uma infância muito sofrida, às vezes o pai era alcoólatra e batia na criança ou batia na mãe. Às vezes acontece também daquela criança ter sofrido algum tipo de abuso ou algum tipo de adversidade. E é necessário que aquele cliente olhe para a sua criança. É necessário que aquele cliente compreenda aquela criança. Muitas vezes na nossa vida a gente quer simplesmente jogar para debaixo do tapete, né, toda a poeira da nossa infância, quando a infância não foi bem vivida, ou talvez quando a infância teve uma série de adversidades e problemas, e a gente não quer olhar para isso. Só que a gente se torna um adulto, e um adulto que termina tendo comportamentos de criança. Porque se a gente não volta e não olha para a nossa infância, para a nossa criança interior, a gente termina tomando decisões e se comportando tal qual uma criança. E uma técnica muito simples para poder você aplicar com os seus clientes e pacientes é a técnica dos bonequinhos. Esses bonequinhos aqui, ó, bonequinhos de madeira. Você vai trazer 2 bonequinhos como esse e vai fazer um olhar para o outro. Então, se você tiver presencialmente, você pode colocar numa mesa os 2 bonequinhos, um olhando para o outro. Repare que esse daqui é maior do que esse daqui. Então, esse vermelho aqui, esse vermelho seria a criança e esse azul seria o adulto. Um olhando para o outro. Você coloca de frente. Se você tiver online, você pode colocar de frente esses 2 bonequinhos assim, para a tela, para poder o seu cliente ver. Se você tiver presencialmente, você pode olhar um para o outro. E aí, o que você pode fazer aqui? Inúmeras possibilidades. O que seu adulto está olhando quando ele enxerga a sua criança? O que ele está vendo? O que ele está sentindo? O que ele está ouvindo? O que ele está percebendo? O adulto olhando para a criança. Quando o seu adulto olha para a sua criança, o que ele vê? O que ele percebe? O que essa criança está falando para esse adulto hoje? E aqui você vai desenvolvendo uma série de diálogos, uma série de discursos. O que o cliente vier trazendo, você vai fazendo outras perguntas. A pessoa pode falar, essa criança está sofrendo muito, essa criança não aceita o pai que tem. Aí a gente vai perguntando, tá, mas como é o seu relacionamento com esse pai hoje? E quando você lembra do passado, o que vem? Geralmente, quando aquela criança não aceita o pai por ele ter sido alcoólatra ou por alguma crueldade, essa criança está o tempo inteiro querendo cobrar do pai. Essa criança quer cobrar do pai. Ah, eu preciso de um pedido de desculpas do meu pai. Ah, o meu pai, ele deveria falar para mim que tudo aquilo que ele fez tinha um motivo. Eu quero saber por que ele agia daquela forma. Então, quando essa criança cobra do pai, ela não se liberta. Porque criança não tem dívida com pai, criança não tem dívida com mãe, no sentido de os pais terem que fazer alguma coisa para provar algo, ou para reconhecer, ou até mesmo para poder falar, filho, eu te amo. Os pais não têm que falar isso por uma razão muito simples. Pai e mãe deram a vida. Então qualquer coisa que a gente cobre dos nossos pais é muito pequeno frente ao que eles fizeram por nós, que é nos dar a vida. Nos dar a vida. O que é a vida? A vida são todas as possibilidades. Nossos pais nos permitiram isso. Só que quando às vezes essa criança está cobrando dos pais uma resposta ou está na expectativa que os pais devem ser diferentes, essa criança não fica em paz. Então, utilize esses bonequinhos aí para poder trabalhar
com os seus clientes ou pacientes. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui e também continue acompanhando a Escola de Heróis. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis Treinamentos, uma formação para terapeutas do novo milênio.